trabalhar no âmbito das autárquicas 2021. Estamos no Centro Interpretativo do Românico, em Lousada, e temos connosco 5 dos 6 candidatos à Câmara Municipal de Lousada nestas eleições. Começando da esquerda para a direita, temos connosco Daniela Leal, psicóloga, que lidera a candidatura do Bloco de Esquerda. Temos também o candidato da CDU, Mateus Laranjeira, de 19 anos, que estuda Engenharia Eletrotécnica. Ao centro temos Pedro Machado, atual presidente da autarquia e recandidato a um 3º mandato pelo Partido Socialista. De seguida temos Simão Ribeiro, empresário, vereador sem pelouros e presidente do PSD Lousada, que se candidata pela coligação Acreditar Lousada, que junta mais uma vez o PSD e o CDS. Depois temos Susana Moreira, que lidera a candidatura do Chega, é funcionária pública e licenciada em Gestão e Ciências Sociais. O candidato do RIR, Paulo Sousa, imigrante na Suíça, não pôde estar presente por questões de agenda. O nosso debate não será cronometrado, mas tentaremos que o tempo seja equitativo, dividido entre todos os candidatos. O debate vai ser dividido em 2 partes, uma dedicada a temas comuns de cada candidatura e uma segunda mais direcionada a questões a cada candidato. A primeira questão que vamos colocar tem a ver com o ambiente, que está sempre tão em voga, e vamos começar pelo aterro sanitário da Rima. E em maio do ano passado o PSD anunciou a chegada ao aterro de detritos vindos de Itália, que supostamente seriam perigosos. Na altura a Câmara interpôs uma providência cautelar, mas o que é certo é que o relatório que foi dado a conhecer em janeiro deste ano dizia que se tratava apenas de plástico e têxtil. A primeira pergunta para a Daniela Leal é se este aterro, se tivesse só a receber detritos de cá, teríamos evitado esta confusão de pensar que vinham detritos perigosos? Ou, já agora, e se devíamos receber ou não resíduos de outros países nesse aterro? Essa questão é bastante pertinente porque nós devemos começar exatamente pelo mote de que o aterro já não devia existir. Nós sabemos que ele já está em processo para ser exatamente fechado e para ser resolvida. Penso que estamos a falar do da Rima, o privado. Peço desculpa, estava ainda focada no de Lustosa. Sim, de facto nós sabemos que todos os aterros representam um atentado ambiental e que cada vez mais têm sido trabalhadas questões de alternativas a esta situação. Por isso, claro que a posição do Bloco de Esquerda é que não devia ser recebido qualquer resíduo que não os que infelizmente já lá têm que estar. Para o Mateus Laranjeira, o que eu lhe pergunto é qual é a posição da CDU relativamente ao relatório que foi dado a conhecer em janeiro deste ano. É assim, a CDU, pelo menos neste ponto, partilha ligeiramente a posição do Bloco. Estes aterros não deveriam existir e, é assim, se de facto o que recebemos foi plástico, tudo bem, mas devia ter sido esclarecido mais cedo, atempadamente, que tipo de detritos eram, se eram de facto perigosos ou não, e assim, o lixo que vem, agora estamos mais à vontade com a Covid, conhecemos melhor a doença, sabemos que de qualquer das maneiras não seriam assim tão perigosos quanto isso. Pedro Machado, o PSD fez uma tempestade num copo d'água? O PSD fez nitidamente uma tentativa de aproveitamento político. Na falta de casos polémicos aqui em Lousada, aproveitou aquele assunto e tentou escalpelizá-lo ao máximo, num fundamentalismo que já não se via há algum tempo e numa posição muito pouco séria. Nós, desde o início, dissemos que os dados oficiais, nomeadamente por parte do Ministério e da Agência Portuguesa do Ambiente, apontavam nesse sentido de que eram resíduos banais, portanto não havia qualquer motivo de alarme, mas a nossa revolta enquanto Câmara Municipal não tinha que ver com a natureza dos resíduos, mas com o processo que chegou a permitir que eles fossem depositados naquele aterro, ou seja, houve uma importação de resíduos à revelia da Câmara Municipal, e a Câmara Municipal é acionista com uma participação muito minoritária de 0,88%, mas está de quando em vez representada no Conselho de Administração
mas de nada adianta nós termos lá uma pessoa no Conselho de Administração se a maioria é que manda e se a maioria é que decide e não reporta à minoria que foi o que aconteceu. Já há uns anos atrás, o Presidente do Conselho de Administração tinha colocado essa possibilidade de haver importação de resíduos, foi comigo, e eu disse-lhes: esqueçam isso. E esse aterro, quando foi concebido, foi para termos aqui em Lousada uma resposta para os resíduos industriais banais do Conselho e da região, não foi para importar resíduos, e, portanto, isso está fora de causa e assim foi feito. E, portanto, foi com muita surpresa e com muita revolta que nós soubemos, através das redes sociais, que efetivamente estava a chegar lixo de Itália. Houve aqui muito aproveitamento político, porque foi numa altura muito complicada, em que a Covid estava no seu auge, em que Itália era o foco do problema e, portanto, houve aqui uma tentativa de distorcer a informação e de fazer crer à população de que, porventura, naqueles resíduos poderia vir para Lousada um foco de infecção de Covid e, portanto, eu lamento profundamente todo este processo. A Câmara depois fez aquilo que lhe competia, por todas as vias, com pressão política junto do próprio Ministro do Ambiente, pelos tribunais, e conseguimos, de facto, um resultado muito positivo. Por um lado, a providência cautelar que instauramos foi decretada a nosso favor e, portanto, a RIMA foi impedida de continuar a depositar, e, por outro lado, o próprio Ministério publicou um decreto que suspendeu a importação de mais resíduos e, portanto, só lamento, de facto, todo o processo. Por um lado, desde logo a atitude da RIMA, que houve aqui uma quebra irreversível da confiança, e, por outro lado, da oposição, que teve, de facto, aqui uma tentativa ignóbil de aproveitamento político. Simão Ribeiro disse publicamente que o relatório era superficial e pouco rigoroso. Porquê que fez essa afirmação? Bom, Francisco, eu tenho muito gosto de responder a essa questão e responderei. Só que eu acho que há 2 ou 3 itens que, a montante, eu preciso explicar neste debate. Em primeiro lugar, um dos parceiros da RIMA, com capital reduzidíssimo, como disse aqui o ainda Presidente de Câmara de Lousada, o candidato Pedro Machado, 0,88%, é precisamente o município. Mas isso não é uma questão de menor importância, por 2 motivos. Primeiro motivo, porque isso permite que um aterro como a RIMA, de cariz privado, ou quase na totalidade privado, passe a ter um cariz misto e, portanto, tenha uma possibilidade de licenciamento, quer junto à APA, quer junto à CCDRN, muito mais facilitado pelo município lá ter com participação. Segunda questão, prende-se com o seguinte: nós temos um vereador do Ambiente que faz parte do Conselho de Administração e que, das duas uma, ou não sabia da vinda dos lixos de Itália, ou sabia e foi conivente. Portanto, ou foi incompetente ou foi conivente. Terceiro ponto, nunca o PSD, ou o CDS-PP, ou alguém da coligação quis fazer uma correlação direta, nunca e jamais, entre aquilo que foram as questões dos lixos e a questão do Covid. A questão é completamente diferente. A questão é que a proveniência da importação de lixos, em primeiro lugar, achamos que não é um modelo de negócio que se compatibilize com a política ambiental do município, que, segundo o candidato Pedro Machado, se vangloria em muitas áreas, e depois eu terei muito gosto em debater também esse tema se me derem a oportunidade. Mas aquilo que esteve verdadeiramente em causa com a nossa posição é que o lixo é proveniente de uma região de Itália, que é Sicília, que é controlada, como toda a gente sabe, pela máfia. E, portanto, desconhecemos na totalidade aquilo que vinha dentro dos contentores. E depois, relativamente ao relatório, para lhe responder, há aqui uma questão que é fundamental. A Comissão Independente que foi criada de acompanhamento ao aterro sanitário para a verificação desses lixos foi sob nossa proposta e sob nossa insistência. Depois, basicamente, a Comissão chegou ao aterro e disseram-nos: bom, está ali o lixo vindo de Itália, verifiquem, analisem, façam o que quiserem. A Comissão pediu as guias de transporte e os comprovativos que aqueles lixos eram mesmo os provenientes de Itália, o que lhe foi negado. Portanto, nada comprova que os lixos que foram analisados eram exatamente os que vieram de Itália. Ponto número 1. Ponto número 2. Houve e foram detectados efetivamente, em grau reduzidíssimo, eu digo efetivamente a verdade e aquilo que é, alguns resíduos de índole perigosa, não significativo em todo o lote. Mas, em todo o caso, nada pode comprovar ao dia de hoje que aquele lixo que foi analisado é, efetivamente, o lixo proveniente de Itália. Outra questão, a quando do pedido feito à RIMA para a análise e a leitura daquilo que são os piezómetros, também lhes foi negado. Portanto, quem não deve não teme. Eu não entendo como é que a RIMA foi capaz de negar a uma comissão independente, constituída por várias entidades, inclusivamente por uma universidade, e pessoas, portanto, acima de qualquer suspeito e reconhecido mérito científico,
Porque é que negou esse tipo de análises, porque é que negou as guias de transporte, porque é que negou tudo isso. E, portanto, a nossa preocupação não teve a ver com o Covid. Houve quem quisesse meter ruído no ventilador. Nunca foi a questão de Covid que esteve em causa com a lixa de Itália. Foi sim a proveniência do lixo, foi sim o facto de entendermos que a RIMA não é um bom parceiro para o município e que a RIMA não devia nunca, e aqui estou de acordo com o Pedro Machado, embora ele tenha sido sempre reativo, que é isso que nós criticamos da Câmara Municipal, e nunca foi proativo, aceita um tipo de negócio deste no município com as políticas ambientais do qual o ainda Presidente de Câmara se gaba. Mas relativamente a... Já vamos lá. Já percebes a sua posição. Relativamente ao Chega, a Susana Moreira, o que é que entende que deveria ser feito numa situação como aquela? O parecer do Chega em relação a isto, em parte, é concordante com a coligação PSD-CDS. E porquê? Porque se não havia nada a esconder na altura, o porquê da reatividade. Nós não percebemos porque é que até no negócio do lixo a autarquia se mete, vê-se por aqui a mistura que começa a haver entre o setor público e o setor privado, que isso não deveria acontecer. São áreas de negócio que deviam ser exploradas precisamente pelo setor privado e depois a desculpa... O que é que acha que a autarquia se vende? Não percebi, desculpe. O que é que acha que a autarquia se vende num negócio desses? Eu não disse que se vende, eu acho que não se deve misturar, principalmente porque tem uma participação e depois, como aqui foi dito, diz que não sabia, que passou ao lado, que não se apercebeu. Como é que alguém que tem uma representatividade num Conselho de Administração consegue vir com essa justificação de que não sabia, não se apercebeu, não soube que se estava a importar lixos de Itália? Portanto, penso que a RIMA, isso estando localizada em Lousada, que deveria ser, a ter que ser, aceitarmos resíduos oriundos do território nacional e não estarmos a importar resíduos porque já somos pequeninos ainda para estar a levar com o lixo dos outros. Muito rapidamente, se me permitem, que acho que é importante. Eu ouvi dizer aqui que os aterros são atentados ambientais. É evidente que não são a melhor prática ambiental atualmente e estão em desuso e vamos acabar com eles. Mas eu quero lembrar a quem não conhece, porque há aqui muitos candidatos que não conhecem a realidade de Lousada, ali naquele local onde existem aqueles dois aterros, funcionou durante décadas a fio uma lixeira sem qualquer controlo em que ardia quase permanentemente e, portanto, naturalmente que aqueles solos onde estar inquinados. Na altura, quando se construiu o primeiro aterro da Ambiciosa, porque existem lá dois aterros, fez-se a selagem dessa lixeira e depois o aterro em si teve todas as normas de construção para se evitar... Isto dá asa à minha segunda questão, que é o aterro de Lustosa. Certo, mas permita-me só uma última chega sobre esta questão ainda. É que foi falado aqui numa comissão independente, que de independente teve muito pouco por parte de quem das juntas de freguesia propôs. Porque o que era suposto numa comissão independente é que houvesse técnicos altamente qualificados ligados às associações ambientais, às universidades, e foi isso que nós propusemos. Quem é que o PSD, através das juntas de freguesia, propôs? Um ex-candidato à junta de freguesia de Lustosa, do PSD, E era inqualificado. e um engenheiro químico que, enfim, não vou discutir agora a questão do seu currículo, mas que passa a vida nas redes sociais a injuriar o Presidente da Câmara e contra o qual eu, inclusivamente, já fiz uma participação crime. E, portanto, é esta independência que o PSD pratica. Relativamente ao aterro de Lustosa, o Presidente Ambiciosa e também a autarca de Penafiel, Antonino de Sousa, já anunciou o lançamento do concurso para a primeira fase da selagem do aterro. O que eu pergunto ao Mateus Laranjeiro é se acha que a população onde está situado este aterro deveria ser compensada e, se sim, como? Deveria, claramente. Em termos de maneiras de compensar a... Diga? Fala mais alto. Em termos de maneiras de compensar a população, há várias, a começar pelo melhoramento da sua qualidade de vida, que até ali, tendo o aterro na sua freguesia, alguns mesmo ao lado, não a tiveram, mas em termos de maneiras concretas, há várias e não há de ser muito difícil de pensar em meia dúzia delas. Pedro Machado,
quando é que vai acontecer efetivamente a selagem do aterro e o que é que a Câmara pensa fazer naquele aterro. Ou melhor, o que é que o Pedro Machado, enquanto candidato, se for voltar a ser Presidente de Câmara, o que é que pensa fazer daquele local? O destino está previsto há muito tempo. Aliás, uma parte da selagem vai começar a muito curto prazo, é uma obra que está adjudicada e que vai iniciar-se nos próximos dias, próximas semanas. Portanto, a selagem parcial da parte que já está esgotada e depois, logo que termine a capacidade atual, que é muito diminuta, portanto, nós precisamos de ter a nova solução que está preconizada em Paredes para termos uma solução aqui para o sistema. Isso também vai acontecer a curto prazo, a médio prazo, aliás. E, portanto, o que está previsto é nós termos ali um espaço verde aprazível, exemplo do que acontece noutros pontos do país e aqui bem perto. E é isso que está previsto, é isso que vai ser feito. Há recursos financeiros para o efeito. Aliás, é obrigatório haver um fundo que é, no fundo, acrescido todos os anos para esse efeito da recuperação paisagística do local e, portanto, Lustosa vai ter ali, de facto, um local verde, aprazível, um parque verde com grande qualidade. Dar nota que, relativamente às compensações da população, ela já existiu e de que maneira. Eu lembro que a Junta de Freguesia de Lustosa é a Junta de Freguesia com o maior orçamento por força dessas compensações que vieram das câmaras de Passos de Ferreira e de Felgueiras. Simão Ribeiro, o aterro já deveria estar selado, sim ou não? E se for Presidente de Câmara, o que é que tenciona fazer naquele local? Bom, 3 coisas. Primeira questão, diretamente, sim, claro que já devia estar selado. O aterro tem um período de existência que vai praticamente em 3 décadas, quando na altura foi criado para muito menos tempo. E, portanto, o município de Lousada, em 32 anos de governação socialista, e particularmente em 10 anos em que o Dr. Pedro Machado é Presidente de Câmara, mais 6 como vereador, foi sempre prolongando o prazo de vida daquele aterro justificadamente. E, portanto, deixa-me só lhe perguntar uma coisa. Mas o aterro, se o aterro está a receber resíduos, provavelmente tem capacidade para isso. Acha que faria sentido selá-lo apenas porque estava previsto para um período temporal e não para utilizar toda a sua capacidade? Eu acho que faz totalmente... Não, mas é que há uma coisa que o Francisco não referiu, provavelmente por lapso, com certeza, é que o aterro foi sofrendo aumentos de alvéolos. E, portanto, já quando dos últimos aumentos nós fomos contra. A questão está aí. Isso não é verdade. E depois a questão é outra. Há que analisar a questão numa perspectiva mais global. Sob o ponto de vista da solução do encerramento do aterro e daquilo que nós pretendemos fazer àquela zona e à requalificação paisagística, eu estou de acordo aqui com o candidato Pedro Machado. Portanto, uma zona verde, aprazível e, portanto, devolver aquele espaço às populações. Agora, segunda questão. Diz o candidato Pedro Machado que as populações têm devidamente sido compensadas. Bom, eu acho que não há dinheiro que pague a falta de qualidade de vida, a falta de qualidade do ar, os lixiviados que constantemente caem no Rio Mesio, o prejudicar de toda a fauna e toda a flora que existe em todos os lençóis freáticos e naquele rio em concreto, não há dinheiro que pague esta, portanto, ausência de qualidade de vida das populações de Lustosa, Barrosa Santo Estevão e de Sousela. Depois há que relembrar aqui uma outra coisa e eu peço-lhe aqui mais 1 minuto e meio para explicar 2 coisas. O candidato Pedro Machado tem um passado e que é importante referir relativamente a este aterro. Primeiro, enquanto jurista da Câmara, participou no seu licenciamento. Enquanto vereador do Ambiente, participou na evolução daquilo que foi a correlação dos 2 aterros. Repara, eu aqui cometi um lapso porque ele não participou, de facto, no licenciamento da Ambiciosa, participou no da Rima. Porque eu quero dizer aqui uma coisa relativamente à Rima, correlacionando com o da Ambiciosa. Existem vários relatórios que apontam para deficiências estruturais no aterro da Ambiciosa, nomeadamente na permeabilidade que existe face aos solos e face aos lençóis freáticos. O que acontece aqui é que cria o clima perfeito para que tudo o que se possa passar de menos normal na Rima ao lado seja sempre culpa, ou seja sempre atribuídas as culpas ao aterro da Ambiciosa. E, portanto, claramente, dizer-lhe o seguinte, é hora, e mais do que hora, de ambos os aterros fecharem. Um deles, aqui, o candidato Pedro Machado diz que está por semanas, está por meses, está por dias, está por horas. Eu ouço esta conversa há mais de 8 anos. Não foi isso que eu disse. Uma forma de falar, quer dizer, é uma expressão. Também não pode, literalmente, interpretar isso assim. Eu ouço esta conversa pelo menos há 8 anos, nos quais ele é Presidente de Câmara há 10. E, em segundo lugar,
perceber aqui que começa a ser difícil levar a sério este tipo de posicionamento relativamente a quem gera os destinos do município. Porque normalmente este tipo de debate ou este tipo de conversa surge sempre em final de mandato, em que daqui e após as eleições é que vai ser, é que vai tudo acontecer, é que vai tudo ser realizado, é que vai ser tudo resolvido. Desta vez há uma decisão do Presidente Âmbito Sousa que lançou um concurso. Exatamente. Muito bem. E o que é que pretende fazer naquele local, para terminar esta questão? Volto a referir, eu aí estou de acordo com o candidato Pedro Machado. Acho que aquele local deve ser devolvido às populações, nomeadamente com espaço verde, aprazível e que possa ser usufruto das populações de Lousada e nomeadamente das freguesias em questão. Susana Moreira, o que é que o Chega pretende para aquele local? O Chega também para aquele local também pretende repor ou pôr os espaços verdes como foi proposto. Em termos de compensações, que foi o que foi falado, que a povoação ou a população já foi compensada, não concordo com isso, porque toda a poluição que foi provocada com o aterro, não há dinheiro que pague isso, mesmo em problemas de saúde, com gases libertados, com a poluição dos rios, e não há dinheiro, qualquer tipo de remuneração monetária que foi atribuída às juntas de freguesia e não à população em si. Devíamos arranjar os contributos ou as compensações deveriam ser às próprias pessoas, com a minimização das taxas de resíduos sólidos, com outro tipo de impacto na própria vida da pessoa. Porque o que é que interessa nós estarmos a compensar uma junta de freguesia se depois a junta de freguesia não aplicar esses valores no bem-estar e no bem social da comunidade? Eu, como cidadã de uma dessas freguesias, posso achar para mim que eu fui prejudicada na minha saúde e não é o facto de a junta de freguesia patrocinar a construção de uma estrada que me vai beneficiar o meu estado de saúde. Ou seja, o que entende é que a indemnização que existe não deveria ser entregue à junta de freguesia, mas sim a cada um dos habitantes. A cada um dos habitantes, através de meios que eles pudessem usufruir todos uniformemente, de acordo com o consumo que fizessem. Por exemplo, na redução da taxa dos resíduos produzidos, que normalmente vem junto do consumo da água, deveria ser mais direcionada às pessoas e não às freguesias. Obrigado, Fernanda. Ok. Foi lançado, passemos agora a um novo tema. Permita-me, mas não precisava de respondi. repor aqui a verdade, só um minuto no início. Se não se importa, só queria 30 primeiro segundos. dar a minha contribuição, porque o Bloco não respondeu a esta questão. Pois, E depois, claro, o Dr. Pedro claro. Machado, obviamente, não é? Mas aí foi lá por meu que passei a Sim, sua acontece, pergunta. não há qualquer Chegou ali, problema, portanto, ora é mas relativamente ao Bloco, o Bloco defende que devia haver um estudo ambiental feito por especialistas ambientais e eu pergunto que tipo de estudo era esse e com que objetivo? Exatamente, eu queria responder isso também a algumas questões que foram aqui colocadas. Uma coisa que foi aqui bastante falada foi a questão de serem especialistas que sejam independentes, que é aquilo que é importante, independentes e especializados, para perceberem o quê? As possíveis alternativas a este aterro. Apraz-me saber que, de facto, ele vai ser agora encerrado, apraz-me também saber que há aqui um projeto para requalificação ambiental da questão, só que há aqui uma coisa que acho que nós temos que deixar claro. Obviamente que nós estamos aqui para falar de um cargo que vai representar a população lousadense, mas não é o nosso lugar de fala. Se nós queremos saber como recompensar aquela população, nós temos que perguntar diretamente àquela população que meios eles e elas achariam justos para recompensar e claro que, como já foi aqui levantado, obviamente nada vai compensar alguns danos que foram provocados, mas certamente pode amenizar. E nós sabemos que não podemos mudar o passado, mas temos na nossa mão mudar o futuro. E é isso que o Bloco defende. Ao escutar estas pessoas, dar-lhes o lugar de fala delas e perceber o que é que de facto eles e elas pretendem como solução para estes danos que foram sendo deixados ao longo dos anos, mas que também, como o Dr. Pedro Machado refletiu, certamente em alguns momentos podia não haver uma alternativa viável. Noutros, certamente já havia, mas nós sabemos que, infelizmente, muitas coisas se vão interpondo até essa realização. Por isso, o Bloco, de alguma forma, felicita o facto de já estarem a avançar para o processo de selagem e volta a referir que o importante é sempre dar voz às pessoas e perceber o que é que elas querem aqui como restituição de todos os perigos e, eventualmente, do mal-estar a que foram expostos e expostas. Obrigada.
Muito rápido, se me permitem, só depois. meia dúzia de segundos. É que foi dito aqui que o fizer, eu também PSD, quero. Não, o PSD sempre foi contra, não é verdade. A última ampliação do Não temos aterro tempo- não temos tempo foi para com a abstenção do PS e votos a favor do PSD. E eu explico-lhe porquê, se me deixar e se me permitir. E o PSD votou sempre a favor, Não, mas inclusive eu explico- o aterro mas da eu explico Rima porquê. Eu foi explico aprovado porquê. por unanimidade. E, portanto, explico vem agora porquê. aqui tentar apagar o passado, não é explico possível. porquê. Não é possível. O senhor candidato Pedro Machado não está a ser sério. Sabe porquê é que não está a ser sério? Porque quando da liderança do anterior Presidente da Câmara foi pedido aos vereadores do PSD que de boa fé votassem favoravelmente, Então, porque era uma... Desculpe, acabou de dizer eu que votaram interrompi-o, contra. Eu interrompi-o. Desculpe lá, desculpe. Francisco, foi pedido pelo anterior Presidente de Câmara, Dr. Jorge Magalhães, aos vereadores do PSD, previamente a uma reunião de Câmara, por não haver alternativa e para que o problema não ficasse a estourar nas O mãos. Simão Ribeiro acabou de dizer, Deixe-me que Eu tinham sou votado contra. contra. Eu sempre tive contra. Mas, na verdade, votaram por Então unanimidade. expressei-me mal. Está Emendo a mão esclarecido. e expressei-me Está mal. esclarecido. Temos que passar Foi para uma questão de para o lado. próximo. Está bem. Então temos Mas que passar deixe-me para o próximo. explicar-lhe, porque aqui o candidato não Pedro temos Machado... tempo para mais. Não, é um segundo. O candidato Pedro Machado diz aqui que foi o PSD que sempre foi impulsionador e que votou a favor, e é mentira. Porque o PSD apenas anuiu a um pedido específico do anterior Presidente de Câmara Acho que que, já por deixou- não Já- ficar já com o ficou- problema já na ficou mão, votasse a esclarecido. favor. E Já depois ficou com a reunião esclarecido. absteve-se. Pronto, Foi uma já- manobra já- política manhosa para poder agora ter esta passado. narrativa. Muito Entende? Está- bem, está vamos esclarecido. deixar o ambiente Próximo. para trás, embora ainda houvesse muito a Agora. debater sobre o ambiente no Conselho, como é óbvio, e vamos avançar aqui mais para uma área do, Só do peço desculpa, investimento. porque- Foi lançado recentemente o concurso para a área de acolhimento empresarial de Caí de Rei. Começo por perguntar a Pedro Machado, há anos que se fala na criação desta zona empresarial, portanto já é um tema que se arrasta. Lousada não perdeu, entretanto, terreno para os concelhos vizinhos na atração de investimento? Naturalmente que queríamos realizar este investimento, não agora, mas há uns anos atrás. Mas a grande dificuldade na realização deste investimento foi conseguir adquirir os terrenos porque a propriedade estava muito parcelada. E, portanto, conseguiu-se agora, em boa hora, conseguimos a aprovação da candidatura, a obra está adjudicada, aguardamos apenas o visto do Tribunal de Contas para se prosseguir com as obras e, portanto, a muito curto prazo vamos ter essa realidade já concretizada. Naturalmente que, como disse, por nós já estaria feito, perdemos oportunidades, há muitas coisas que nós gostaríamos de ter feito e que não foram possíveis fazer por diversas razões, é da vida em todas as áreas. Agora, o que eu lhe posso dizer é que, apesar de tudo, a Lousada tem uma dinâmica empresarial acima da média. Nós, nos últimos 6 meses, por exemplo, criamos 3 empresas por semana. E mesmo descontando aquilo que é o saldo das empresas que encerram, temos de facto um saldo muito positivo, muito acima daquilo que é a média do país e a média da região aqui do Tâmega e Sousa. Em termos de número de empresas por quilómetro quadrado, a mesma coisa, destacamos-nos largamente, portanto há aqui uma dinâmica empresarial muito grande. Há também uma procura cada vez maior por Lousada, pela sua centralidade, pela sua juventude, porque um dos desafios das empresas atualmente é a questão da mão de obra e, portanto, posso dizer que nos últimos dias tive reuniões com um investidor e creio que será uma realidade a curto prazo e que se possa anunciar isso, de nós recebermos aqui em Lousada um dos maiores investimentos privados aqui da região, na ordem dos 40 milhões de euros, numa primeira fase com 60 a 70 postos de trabalho de mão de obra altamente qualificada. A grande dificuldade que nós sentimos muitas das vezes quando esses investidores nos procuram é conseguir grandes áreas, porque alguns desses investimentos requerem grandes áreas. Naturalmente que no caso de Caíde serão lotes mais pequenos, com 1.000, 1.500, 2.000 metros, para pequenas indústrias, para pequenas empresas, mas tão ou mais importantes do que as outras, porque felizmente nós temos vindo a sair da crise de uma forma muito positiva. Em termos de taxa de desemprego, somos dos concelhos com a menor taxa de desemprego, porque efetivamente não temos os ovos todos no mesmo cesto, e é isso que eu defendo, mas naturalmente quando há grandes investimentos temos que os aproveitar, sobretudo quando se trata de tecnologia e de mão de obra qualificada, como é o caso. Muito bem. E a questão do emprego qualificado e da fixação de jovens e geração de empregabilidade é uma das propostas também do PSD-CDS. Portanto, o que eu lhe pergunto, Simão, é se isso também passa por aquela zona industrial ou vai muito além disso? Passa. Mas, mais uma vez, eu vou pedir para poder enquadrar esta questão de uma forma global.
Em primeiro lugar, a zona empresarial Quai de Rei é uma bandeira que o PSD defende há mais de 30 anos e que durante mais de 30 anos foi sendo empurrada para a frente pelo Partido Socialista em Lousada. Repare-se, aliás, e se forem ver registros, em 2013 já o candidato Pedro Machado diria que no mandato de 2013 a 2017 queria fazer tudo, já falando do problema dos parcelamentos, já falando do problema até dos preços proibitivos, já foi enumerando os problemas que aqui enumerou. Já em 2013, Pedro Machado prometeu nesse mandato a realização da Zona Industrial Quai de Rei. Em 2017, retirou-a do seu programa eleitoral e caiu no esquecimento. E depois desse discurso e de toda uma agenda política da coligação de modernidade, de captação de investimento e de inovação, vem o Dr. Pedro Machado, afinal, conseguir resolver em menos de um ano ou em menos de meio ano aquilo que demorou quase uma década a fazer e não se entende porquê. Depois, diz o Dr. Pedro Machado que, e há aqui uma leitura que eu preciso que acompanhe, que o desemprego em Lousada aqui abaixo, diz o INE que é de 5%. E, portanto, eu não vou contrariar os dados do Instituto Nacional de Estatística. Mas também é preciso fazer uma leitura exaustiva destes números e não interpretar apenas metade ou aqueles que interessam. Portanto, se da população ativa de Lousada, apenas 5% dessa população ativa está desempregada, quer dizer que 95% está empregada, correto? A população ativa, segundo dados do INE em Lousada, representa 71,6% da população lousadense, que corresponde, grosso modo, a mais ou menos 34 mil pessoas. Destas 34 mil pessoas, existem empregadas em Lousada em indústrias transformadoras, em profissionais liberais, em todos os setores que não dizem respeito ao setor público, nem instituições financeiras, existem a trabalhar cerca de 18 mil a 20 mil pessoas. Quer dizer que existem 14 mil pessoas, ou seja, cerca de 40% da população ativa de Lousada, que para buscar melhores salários, para ter emprego, teve que sair de Lousada para fora para poder trabalhar. E como é que E isto é uma realidade importante. Daí eu defender que esta zona industrial de Quai de Rei peca por tardia. E depois ainda há uma outra questão aqui que é preciso ser bem detalhada e bem analisada. O que é que nós queremos que a Câmara Municipal seja? Um promotor imobiliário como foi em Lustosa? Ou quer verdadeiramente um projeto inovador de futuro, pensado e conectado a uma década? Porque eu defendo, de facto, que naquela zona industrial, que privilegia o facto de ter perto da ferrovia, por exemplo, seja não só introduzido a parte infraestrutural que aqui foi referida e bem, mas que seja em parceria ou com a Universidade do Porto ou com a Universidade do Minho, sejam criados polos de investigação, desenvolvimento adequados ao tipo de empresa que queremos captar e também ensino profissionalizante adequado ao tipo de empresa e de mão de obra que queremos dotar. É o que está previsto. Vem o Pedro Machado dizer agora que está previsto, mas está previsto, sob o ponto de vista de escala, até da CIM do Tamo Guiçoso. E a pergunta que eu deixo... Claro. Exatamente. E a pergunta que eu deixo... Eu vou pedir que conclua. Posso concluir? A pergunta que eu deixo é o seguinte. Ter ensino profissionalizante, ótima medida, já a defendo há muito tempo. Comecei a defendê-la desde o início do ano, desde que anunciei a minha candidatura e fez bem o Dr. Pedro Machado a andar a ouvir os meus discursos. Segunda questão. Eu ponho aí a dúvidas é o efeito de escala de termos um ensino profissionalizante, neste caso eu não falo de ensino superior técnico, não falo de polos de investigação e desenvolvimento, eu falo de ensino profissionalizante, há 3 escalas diferentes. Na questão do ensino profissionalizante, e no modelo que Pedro Machado defende, há aqui uma latitude que é enorme. E a questão que eu deixo no ar, que acho que é importante refletirmos sobre ela, é se as necessidades formativas que possam estar ou não coadunadas com o tipo de empresas que queremos captar para aquele local, que eu defendo que sejam de índole tecnológica e de índole de valor acrescentado para pagar melhores salários e melhores condições de vida aos lousadenses. Se ter centros de formação com uma amplitude tão vasta, em que, nomeadamente, as exigências do mercado de trabalho, em termos formativos, são tão diferentes em Lousada, como, por exemplo, para Baião, para Sinfãs e para outros concelhos, e se calhar muito mais próximas daquilo que é a zona de Val de Sousa, eu acho que deve ser um centro de formação profissionalizante, sim, pode ter escala supraconselhia, sim, acha que porventura terá uma escala muito maior do que aquilo que será o foco que se pretende para aquela zona industrial e demais para o Conselho Socioeconómico, para o tecido socioeconómico lousadense. Acho que já expressou a sua ideia. Susana Moreira, o Chega também defende a importância da criação daquela zona industrial, mas também já veio aqui dar a entender publicamente que aquela obra só estará a avançar agora um bocadinho por questões eleitorais. Quer explicar?
Exatamente, e como já foi dito aqui, parece-nos a nós que aquilo é mais uma bandeira para a campanha política, porque este projeto já está em andamento há tantos anos, como já foi dito, e só agora, há cerca de 2 ou 3 meses, é que se vêem algumas máquinas a passear por lá e a levantar pó. Será esse pó para deitar aos olhos da população de Lousada? Não sei, vamos ver. E achamos nós que aquilo realmente deve ser um sítio a apostar, principalmente porque está à porta de uma autoestrada, está junto da estação de comboio e que aquilo avançar e rapidamente a avançar seria vantajoso para toda a população de Lousada, principalmente por causa da criação de emprego, de atrair mais jovens para cá e criar uma série de infraestruturas que iriam ser necessárias, como restaurantes, cafés, espaços de lazer, que traria muita gente a Caíde, que é uma das freguesias que mais abandonada está. Posso só acrescentar aqui, porque a candidata Susana Moreira disse que andam lá máquinas, não andam lá máquinas nenhumas. Andaram. Andaram lá a cortar madeiras antes de nos venderem o terreno, que é uma coisa diferente. Já está Agora, esclarecido, então. e que não há aqui nenhuma manobra eleitoral, só para a candidata saber, porque para mim é um bocadinho difícil estar aqui com algumas pessoas muito mal preparadas, porque a candidata Susana Moreira devia saber que este quadro comunitário, só agora na reta final, é que permitiu apoiar as zonas empresariais. Foi um dos grandes defeitos e uma das grandes críticas que se fazia a este quadro comunitário. Espero que no futuro não seja assim. Vamos avançar, então. E, portanto, só agora que foi possível obter financiamento público para aquela obra e também só agora que foi possível chegar a acordo com os proprietários. Mas então deixe-me só fazer uma questão ao doutor Pedro. E então porquê que já fez propaganda da zona industrial de Caíde há tantos anos? Será que o financiamento público já não seria... Não é de cá, portanto, incumbiram-lhe esta tarefa de vir cá representar o partido e não conhece a realidade. Deixa-me acabar a pergunta. Propaganda. Assim como era uma bandeira do PSD, também era uma bandeira do PS. E infelizmente não foi possível. E não foi possível. Desde logo. Mas é que não estão a deixar fazer a pergunta. A minha pergunta é, será que o financiamento público só chegou agora? Ou já... Foi o que eu lhe acabei de dizer só agora, há então, cerca de essa propaganda? Um ano por aí, é que abriu as candidaturas para todo o Norte, não foi só para Lousada, para todo o Norte, não houve. Mas a minha pergunta é, sabia que não havia financiamento? Já percebemos a pergunta e já percebemos a resposta, temos que avançar. Daniela Leal, pelo Bloco de Esquerda, se liderasse o destino de autarquia, que políticas iria implementar para atrair investimento para o Conselho e já agora este Executivo tem feito o suficiente na vossa visão ou não? Eu gostava de pegar sobretudo pela questão específica que estavam aqui a fazer em relação a essa zona de investimento em Caíde. Em primeiro lugar, tudo que cria empregos é sempre de louvar pelo Bloco de Esquerda, obviamente. Agora, a questão é em que condições é que eles se criam. E já foram aqui levantadas algumas questões, sobretudo em relação ao dinamismo que se deve dar a essa zona, sobretudo em relação à questão da investigação científica que se deve aliar à mesma, e o Dr. Pedro Machado disse que estava no projeto. Contudo, o Bloco de Esquerda levanta uma questão que também está no seu programa, que é se os trabalhadores e trabalhadoras de Lousada têm um apoio suficiente para perceberem os seus direitos e para os fazerem valer. E aqui recordamos algumas das questões que, infelizmente, ou até felizmente, porque se calhar se não fosse aquela situação, não teriam sido trazidas a público, relacionadas com a falta de direitos que muitos trabalhadores e trabalhadoras têm em Lousada, nomeadamente empresas que durante a pandemia se percebeu que estavam em layoff e a trabalhar, a fazer de alguma forma uma chantagem com os trabalhadores e as trabalhadoras que, baseados nas suas necessidades, de alguma forma acabavam por ter esse comportamento conivente com a empresa. O que o Bloco de Esquerda quer é que Lousada crie um gabinete que dê um apoio muito claro às pessoas trabalhadoras de Lousada, para que elas saibam os seus direitos, para que elas não sejam exploradas, para que elas sintam sempre que tem alguém na sua retaguarda, sem, por exemplo, exigirmos a estas pessoas que tenham que procurar serviços de advocacia que elas não podem pagar, muitas vezes. E falamos de atrair a população jovem. É muito importante atrair a população jovem, mas também é importante respeitarmos a população aqui que tem muito pouca voz e muitos poucos direitos. E falo, por exemplo, da empresa têxtil. Das empresas têxteis que nós sabemos que existem nos nossos concelhos e, aliás, foi sobre elas que recaiu exatamente essas acusações de estarem a trabalhar em regime de layoff, sem, obviamente, autorização e a não recompensar os seus trabalhadores e trabalhadoras que, ainda por cima, no pico da pandemia, nem sequer deviam estar naqueles postos
de trabalho. Por isso, para o Bloco de Esquerda, o mais importante é isto, é assegurar que as pessoas têm trabalho sim, mas que é um trabalho digno, é um trabalho com direitos e que os conhecem. Não ficam dependentes de ninguém para saber onde é que está a sua voz. Muito bem. Mateus Laranjeira, como é que a CDU avalia o trabalho deste Executivo na atração de investimento e que medidas é que defende que sejam implementadas? A CDU, não estando na variação da Câmara e não estando sequer na Assembleia Municipal, não poderá avaliar objetivamente o trabalho do Executivo, porque não estávamos lá, não sabemos o que é que cada um fez, nem o que se podia fazer a mais em algumas situações. O que sabemos, subjetivamente, é que poderia ser feito mais. Aliás, na situação que estamos a conversar de Caíde e noutros sítios, podia ter sido feito mais. Espero que, de facto, a zona empresarial de Caíde siga avante e que, lá está, os postos de trabalho ali criados sejam postos de trabalho estáveis, com direitos laborais, que deem condições de vida àqueles trabalhadores. Mas vamos avançar para outro tema, que é a discriminação partidária, e tem sido uma das acusações recorrentes. Discriminação partidária tem sido uma das acusações recorrentes da oposição, em concreto o PSD, que diz que as juntas de freguesia lideradas pela coligação têm sido discriminadas quer na transferência de competências, quer na realização de obras, e o que eu lhe pergunto é se de facto as juntas lideradas pela coligação PSD-CDS têm sido discriminadas, se sim, mas no entanto existe aqui um dado que é, nos últimos atos eleitorais, já com essas acusações, para a junta tem ganho o PSD-CDS, mas para a Câmara vai ganhando o PS. O que eu lhe pergunto é, o Presidente da Junta é discriminado e não dá a conhecer isso à população, ou a população não sente essa discriminação? Francisco, posso, antes de lhe responder essa pergunta, só dedicar meio minuto ao tema anterior? 30 segundos rápido. 30 segundos rápido. Sobre ainda a captação de investimento e sobre a dinâmica de investimento em Lousada. Há aqui um fator e um dado que eu quero lançar porque é fundamental e importante para este debate, e eu só estou a interromper porque realmente é fundamental e importante, ou dois. Tem que ver com o seguinte, Lousada é neste momento, dos 80 concelhos mais populosos do país, ou seja, com 33 mil habitantes ou mais, aquele que registra o menor índice de rendimento per capita. E é preciso não esquecer isto. E é preciso não esquecer também que Pedro Machado é Presidente da Câmara há 10 anos e há mais 6 vereadores. E é preciso também não esquecer outra coisa que Pedro Machado tem vindo a dizer publicamente, que o rendimento médio em Lousada aumentou nos últimos 4 anos 12,9%. Mas ele esquece de referir o resto, que é o rendimento mínimo, o salário mínimo nacional aumentou 14%. Portanto, se fizermos esta comparação, percebe-se claramente que aquilo que aumentou a Lousada, pouco mais foram ou nada do que os salários mínimos nacionais e cuja responsabilidade do município é zero. Pronto, isto é importante. Segundo, é importante uma estratégia concertada, articulada, parar, pensar e planear aquilo que queremos para Lousada no futuro em termos socioeconómicos. Terá a oportunidade depois de falar isso mais à frente. Okay, peço-lhe agora que responda à questão. Francisco, repare, eu não sei de quando é que vai buscar essas declarações, quais são as datas em que vai buscar essas declarações nossas do PSD. Em todo caso, deixe-me dizer uma coisa. É recorrente. Diga? É recorrente. Não, é recorrente em vários momentos. Os presidentes do PSD, de junta, para serem recebidos pelo Presidente de Câmara, para serem entendidos, para serem ouvidos sobre determinadas matérias, nomeadamente naquilo que dizem respeito a assuntos que são assuntos macro do Conselho, têm um tratamento efetivamente desigual face a muitos outros presidentes de junta que não são do PSD. Isso é uma realidade e é uma verdade que não é preciso escamotear. E se os presidentes de junta do PSD têm, neste momento, a maioria das juntas em quem a população confia, é porque, efetivamente, são os mais competentes, são aqueles que melhor representam as populações e em quem as populações mais se reconhecem pelo seu trabalho e pelo seu mérito próprio. É para aí fácil de perceber, apesar das contrariedades. Susana Moreira disse recentemente que é preciso desmontar o núcleo duro que gera os destinos do Conselho há demasiados anos. Que núcleo duro é esse? O núcleo duro é exatamente o núcleo duro que existe entre o PSD e o PS e que deixem-me responder, e que a maioria dos outros partidos aqui não consegue ter voz. Eu agradecia que não falassem para o lado, porque senão
que deixam de ter voz. Nós temos gente na equipa de trabalho e, como o Dr. Pedro diz muito bem, eu não sou de Lousada, e tenho gente de Lousada, ou praticamente toda a gente que trabalha comigo é de Lousada, mas como eu, o Dr. Pedro Machado também, para estar a dar a voz, tem alguém por trás a trabalhar para ele. E nós o que é que notamos aqui? É que o partido, o Chega, e esta discriminação existe. Nós vivemos isso tanto a nível nacional como a nível local. Nós temos gente na equipa a trabalhar na retaguarda e que tem medo de dar a voz, tem medo de dar a cara e dizer que é do Chega, ou porque está a construir habitações e que tem medo das represálias da própria Câmara, porque se apresenta como sendo deste partido assim... Mas foram alguma vez ameaçados disso? Não, mas as pessoas têm receio. Disseram que não podiam tão pouco ser militantes, não podiam dar a cara e por isso tiveram de ir buscar, entre aspas, uma pessoa de fora. Não temo que isso seja um medo que não se concretize, porque se ninguém foi ameaçado... Pois, mas as ameaças, podem não existir verbalmente, mas quando há gente que quer, que tem que usufruir, ou entre aspas, que precisa de alguns serviços da Câmara e que está condicionada por um partido político, isso é muito complicado. Nós temos gente a construir habitações e que está com medo de dizer ou de dar a cara pelo Chega, porque tem medo das casas, de não obter as licenças tão rapidamente. Mas é por ser do Chega ou é por não ser do Partido Socialista? Ou isso pode-se aplicar nós sentimos isso em relação ao ser do Partido Chega. Portanto, a discriminação aí é mesmo pelo facto de ser Chega, porque chega-se mesmo a dizer podia ser qualquer outro partido menos do Chega. Portanto, aí nós sentimos uma discriminação negativa, porque pode haver discriminação positiva. Aqui é a discriminação negativa pelo facto de defendermos o Chega. Daniela Leal, há freguesias que ficaram esquecidas? Essa é uma pergunta que volto a referir, que nós devemos fazer sempre a quem lá está. Não é? Do conhecimento do Bloco de Esquerda, aquilo que estavam aqui a falar em relação à discriminação de outros partidos, o Bloco de Esquerda acho que não pode queixar-se disso, até porque uma das bandeiras do Bloco é sempre, pelo menos aqui em Lousada, não fazermos política por oposição. Nós acreditamos na sinergia daquilo que são os projetos, daquilo que são os objetivos para beneficiarem as pessoas e não em termos de partido. Em relação às freguesias, de facto, nós percebemos que há várias queixas de moradores, mas nunca nos chegaram, e de moradoras, mas nunca nos chegaram em específico relacionadas com partidos, talvez porque nós não estamos, nem nos colocamos, sobretudo, no meio deste aceso debate sobre partidos. Aquilo que nos interessa é que as pessoas se revejam no nosso programa, que se revejam nos nossos ideais, a nossa forma de fazer política e não propriamente em disputar aquilo que são os outros programas, sempre acrescentar, nunca no sentido da disputa. Mateus Laranjeira, disse na sua apresentação que é urgente mudar a representatividade bilateral nos órgãos municipais. Um vereador da CDU tinha resolvido este assunto? Não sei se tinha resolvido completamente, mas certamente teria ajudado e ajudará neste mandato se o povo de Lousada confiar em nós que chegue para isso. Eu acho que ou um vereador ou um deputado na Assembleia Municipal ou até representatividade nas Assembleias de Freguesia poderia trazer muito benefício às populações de Lousada. Pedro Machado, se é verdade que o PSD se queixa da discriminação partidária, é certo que na sua apresentação disse que há presidentes da Junta que foram instrumentalizados pela coligação PSD-CDS para fazerem oposição à autarquia. Quais foram e de que forma é que isso aconteceu? Se me permite, antes disso, relativamente ao ganho médio mensal, é verdade que efetivamente é baixo em Lousada, infelizmente, mas também é verdade que ano a ano temos melhorado e muito além daquilo que é o crescimento da taxa nacional. E, portanto, esse argumento de que é com base no salário mínimo que nós temos subido não é verdade. É evidente, também temos beneficiado porque há setores de atividade que efetivamente os salários estão muito baixos. Foi aqui referido, por exemplo, o setor da confecção, que vai ter outro desafio no futuro, que há uma grande dificuldade de conseguir captar pessoas para essa área e, portanto, é um desafio enorme para este setor e por isso é que um dos projetos que nós temos no nosso programa é um polo de tecnologia para esta área, que vai ter que se adaptar seguramente nos próximos tempos, mas dizer que, por exemplo, em 2019 o crescimento em Portugal foi de 3,4, Lousada foi 4,7. Portanto, aos poucos...
o crescimento do salário, do ganho médio mensal dos trabalhadores. Pois, mas veja o crescimento do salário mínimo nacional. Estamos a crescer, mas o salário mínimo nacional é para todo o país, é nacional. Pois. E, portanto, daí se justifica o crescimento nacional. Lousada está a crescer sempre mais do que aquilo que é a média nacional e, portanto, é uma questão de tempo, vamos recuperar. Eu lembro-me há uns anos atrás que nos atacavam pela questão dos índices, por exemplo, na educação. Agora já ninguém fala disso. Paulatinamente, Mas é que eu não fiz um ataque. fomos conseguindo. Eu fiz Pronto, um retrato. relativamente à questão das juntas de freguesia, que eu me lembro, ultimamente o PSD já mudou a linha, a agulha. Mas o efetivamente, senhor no mandato disse- anterior, mas o senhor disse que havia no mandato juntas que foram anterior era instrumentalizadas. esse o argumento de que nós discriminávamos as juntas de PSD. Isso nunca foi verdade. Aliás, dificilmente uma força partidária estaria no poder 3 décadas se tivesse um comportamento sectário. E, portanto, se há aqui uma linha que nos distingue, é de sermos democratas, de sermos respeitadores da diferença e trabalhamos com todos. Naturalmente que numa fase eleitoral como esta eu quero ganhar as juntas todas, como é óbvio, mas sei que isso será muito difícil e depois temos é que respeitar aquilo que é a vontade das populações. E a população é inteligente e esclarecida e por isso é que muitas das vezes vota numa força partidária para a junta de freguesia e vota noutra para a Câmara. É isso que tem acontecido ao longo dos tempos. E, portanto, essa crítica não colhe e por isso é que o PSD tem vindo a abandonar. Mas, aliás, eu tenho... Mas relativamente Agora, às juntas... é verdade, relativamente às eu juntas nunca me ouvi que são- fazer essa crítica. É verdade. Relativamente às juntas que diz que foram nunca me ouvi fazer essa instrumentalizadas. crítica. É verdade, o Simão nunca fez essa crítica, mas o candidato anterior mas é que era não uma das posso- bandeiras dele. Ora bom, mas são Portanto, pessoas diferentes. registra esta evolução positiva do PSD. Agora, é verdade aquilo que eu disse na apresentação da minha Não me ouvi dizer candidatura. isso. Eu não vou citar nomes porque acho que não era apropriado, sobretudo nesta fase, mas eu posso lhe dizer que tenho um relacionamento excelente com alguns presidentes de junta do PSD, mas com outros é quase impossível. Tenho Mas que o senhor diz que eles foram instrumentalizados. Porquê? Porque foram Quais foram? instrumentalizados Mas é mentira. e basta ver o comportamento que eles têm nas redes sociais, no contacto com a população, que até fazem comunicados e afixam nas paredes e nos cafés com informação distorcida para virar as pessoas contra a Câmara. E, portanto, é com esse tipo Mas de se isso é situações... público, quais são? Não vou dizer porque acho que não devo. Uma questão de decoro, não o devo dizer. As pessoas sabem com certeza de quem é que eu estou a falar. Francisco, mas permite-me Agora um segundo só temos para que dizer. passar... É uma frase, é uma frase. Não, quando chegar à sua parte já a faz. Vamos então avançar. Sim. Grande parte deste mandato foi, como todos sabemos, marcado pelo combate à pandemia. O PSD-CDS, que é o que tem representatividade nos órgãos locais, tem referido várias vezes e muitas vezes pediu mais meios e mais medidas. O que eu começo por perguntar, primeiro à Susana Moreira pelo Chega, é que medidas é que teria acrescentado se o Chega fosse poder? Eu acho que a situação da pandemia trouxe danos para toda a gente, tanto a nível local como a nível nacional. E uma das situações que nós apelamos e que é relacionada com a área da saúde é a criação de uma segunda unidade de emergência na zona leste de Lousada. E isto porquê? E com a pandemia viu-se isso, chegamos a um ponto em que não havia carros de bombeiros nem ambulâncias para socorrer a toda a gente. Portanto, ainda para mais, se nós temos apenas uma unidade de emergência médica ou os bombeiros situados no centro de Lousada, o que é que acontece às freguesias que estão mais distantes? Lousada tem cerca de 96 km², portanto é um pouco difícil responder prontamente a toda a gente. Portanto, para combater, e que deveria ter sido feito e pensado na altura, se calhar não houve tempo para isso, mas que agora, que é uma situação a estudar, porque nós a qualquer momento poderemos estar numa quarta fase da pandemia, seria de investir e de propor isso para se tentar combater. Mas medidas concretas de apoio à população ou eventualmente às empresas, alguma que o Chega defendesse particularmente? Não. Muito bem. Daniela Leal, como é que o Bloco avalia a prestação do Executivo no combate à pandemia e se o Bloco tivesse representatividade, o que é que mudaria, o que é que acrescentaria?
Em primeiro lugar, acho que é importante partirmos todos e todas do princípio de que a pandemia foi algo novo para todas as pessoas no mundo, não é? E isto também pode nos fazer refletir sobre muitas questões relacionadas com os privilégios que acresceram para determinadas pessoas e que noutras ficou mais premente as dificuldades existentes, como no caso que eu falei há pouco. O caso, por exemplo, das indústrias aqui que se já tinham uma política de exploração dos seus trabalhadores e trabalhadoras, então aqui ficou muito claro que isso existe. No entanto, avaliamos o desempenho daquilo que foi a Câmara Municipal como muito positivo, mas havia coisas que nós certamente poderíamos acrescentar aqui. Por exemplo, uma das coisas que eu não sei se de facto chegaram pedidos específicos sobre isso, mas que acho que é sempre importante que seja o poder a avançar com isso e não esperar que sejam as vítimas e as pessoas a terem que se emancipar nesse sentido, não é? Ter que procurar elas a ajuda, é o facto das casas, porque assim, mandaram-nos para casa, mas não perguntaram se toda a gente tem casas ou se tem casas com as condições necessárias para as pessoas, por exemplo, fazerem isolamento. Famílias numerosas, tinham essas condições? Acho que era importante ter havido aqui, se calhar, uma comunicação inicial mais clara, apresentando aqui, por exemplo, possíveis alternativas. Se a sua casa não tiver condições para isolamento, nós damos estas alternativas, estudando aquilo que fosse, obviamente, possível para a Câmara oferecer. Uma coisa muito importante, e acho que isto não foi só a nível local, mas acho que as autarquias, enquanto primeira linha, têm sempre que ter em linha de conta, passando aqui a redundância, é a questão de nós termos que ser sempre muito claros e claras em relação a situações como a Covid-19. E nós sabemos que, numa era em que a informação nos chega tão depressa, também a desinformação assim o faz. E por isso, se calhar, teríamos aqui criado grupos de trabalho muito específicos para fazerem aqui ações mais em termos locais, mais em termos, por exemplo, de freguesia, para que pudessem conversar com estas pessoas, tanto quanto possível, obviamente com todas as medidas de segurança e distanciamento, até pelo próprio perigo que a pandemia e Lousada foi um dos primeiros focos, aliás, o primeiro foco da pandemia nacional, para que as pessoas fossem esclarecidas sobre isto. Não é? Porque não foi um caso nem outro em que as pessoas inicialmente negavam, aliás, ainda existe esta corrente negacionista, infelizmente, muitas vezes compreendiam que havia um problema, mas não sabiam como combatê-lo, outras vezes não tinham os meios. E isto tem que ser, obviamente, respondido em primeira linha pelo poder local. Por isso, sobretudo, estas equipas de intervenção mais local, mais focalizada, nós acreditamos que sejam necessárias. No entanto, também temos aqui outra coisa que já debatemos com o Executivo da Câmara Municipal desde 2018, a questão da automatização da tarifa social da água também teria sido, por exemplo, porque já existe a tarifa social da água, mas a questão da automatização é importante, porque nem todas as pessoas percebem como podem chegar a estes apoios e de facto, isto ser por um processo automático teria sido o momento ideal. Contudo, compreendemos que certamente no início não tenha sido uma das primeiras bandeiras, porque haveriam outras. Mas, sobretudo isto, aproximar-nos da população, ter medidas incisivas, perceber se as pessoas tinham tudo o que necessitavam e dar-lhes voz, que é para isso que o Bloco cá está. Mateus Laranjeira, o que é que a CDU acredita que ficou por fazer nesta pandemia? O que é que teria feito, neste caso, se fossem poder? Ficaram por fazer, ficaram por fazer mais apoios à população. Tudo bem que a Câmara, pelo que me tenho percebido, a Câmara Municipal de Lousada fez um trabalho razoável e não esteve mal como poderia estar e como estiveram outras câmaras, mas de facto fez falta mais apoios à população, por exemplo, para as pessoas que ficaram em teletrabalho, para as pessoas que ficaram em isolamento e para as pessoas que estavam no limiar da pobreza e ficaram em situações extremamente quase deploráveis. Muito bem. Pedro Machado, a Câmara fez ou não tudo o que estava ao seu alcance, dentro das suas possibilidades, ou estas críticas encaixam na sua visão? Eu diria que estou de consciência tranquila de que tudo fizemos na altura, e agora é muito mais fácil nós olharmos para trás e fazer uma retrospectiva e dizer que podíamos ter feito aquilo, aquilo outro, mas o grande desafio desta pandemia foi algo que nos surpreendeu, que nada estava programado e que tivemos de decidir muitas das vezes na hora. Eu lembro-me que a 8 de março, quando recebi o telefonema da Ministra, houve um conjunto de decisões muito difíceis que tiveram que ser tomadas e foram tomadas em horas, para serem implementadas em horas. Na altura, provavelmente a maior parte das pessoas deviam achar que nós estávamos quase loucos, mas depois perceberam a gravidade da situação. E, portanto, eu acho que a pandemia veio aqui demonstrar, para quem dúvidas tivesse, da capacidade de decisão
da tranquilidade deste Executivo e, portanto, como disse, estou de consciência tranquila de que tudo fizemos e estou plenamente convicto de que a apreciação global da população é muito positiva. Dar nota de que, inclusivamente, nós fomos muito além daquilo que era necessário e do que os outros municípios fizeram. Por exemplo, numa primeira fase, nós criamos, com a colaboração do ACES, demos formação aos nossos funcionários para fazerem esse acompanhamento diário aos confinados, nomeadamente para lhes prestar todo o apoio com a recolha do lixo, por exemplo, que era uma das grandes dúvidas, se efetivamente os resíduos podiam ou não podiam ser manuseados e colocados no mesmo contentor, para lhes dar assistência na entrega da medicação, da alimentação, que fosse em função das necessidades da população. E, portanto, num primeiro momento isso correu bem porque o número de casos era diminuto, mas depois, à medida que a pandemia se começou a alastrar, tornou-se quase impossível e também percebemos que não era necessário um acompanhamento tão direto. O grande problema depois a seguir foi quando cá veio o Primeiro-Ministro, numa reunião de emergência com Passos de Ferreira, Felgueiras e Lousada, onde, mais uma vez, com um populismo atroz, a oposição disse que o Primeiro-Ministro veio fazer um puxão de orelhas aos autarcas do Sousa, enfim, o Primeiro-Ministro veio inteirar-se do problema e connosco gizar soluções. E o grande problema que na altura existia era que, efetivamente, havia um conjunto significativo de pessoas que estavam a desesperar em casa, à espera que alguém os contactasse, porque, entretanto, deram positivo e cresceu completamente a linha de atendimento para o efeito. Nós já vínhamos a propor isso à saúde há uma série de tempo, que tínhamos recursos próprios, quer na Câmara Municipal, quer nas IPSS, que podíamos dar essa ajuda, mediante um determinado perfil que nos fosse protocolo, e assim foi feito. Portanto, criaram-se as equipas multidisciplinares de apoio e rapidamente se conseguiu contactar todas as pessoas e normalizar a situação. E, portanto, estivemos sempre na linha da frente em tudo, na questão da testagem, na questão da vacinação, e, portanto, eu acho que correu muito bem. No que respeita aos apoios, também temos uma série de apoios, alguns deles ainda estão em vigor até 31 de dezembro, nomeadamente na questão das tarifas da água, saneamento de resíduos, a questão do parqueamento do automóvel, que depois acabamos por suspender porque já havia abusos e o próprio comércio prefere que haja alternância no uso do estacionamento. Portanto, estivemos com uma atuação muito eficaz, creio eu, e sinto que a população reconhece exatamente isso. Muito bem. A coligação não tem bem essa visão. Portanto, acusou o Executivo pelo caminho de inoperância e de não querer esbanjar recursos, propôs uma série de medidas. Simão, sente que faltaram apoios à população? É preciso contextualizar bem aquilo que são essas declarações. Vamos lá ver uma coisa. Eu estou plenamente de acordo com aquilo que foi dito por os meus adversários políticos neste debate, de que, de facto, esta foi uma circunstância que nos apanhou a todos de surpresa. Foi uma circunstância que foi completamente imprevista e que foi feroz até em termos sociais. Portanto, foi galopante, foi rápida e que trouxe consequências muito nefastas à população. E, portanto, quando eu estou a dizer isto, não estou a culpar a Câmara Municipal por isso, porque a Câmara Municipal ou qualquer ente público não tem culpa absolutamente nenhuma, em bom rigor e em seriedade dizê-lo, que tenha havido uma pandemia desta natureza que, de repente, tenha assolado o nosso território, assim como todo mundo. Isso é de tudo verdade. Depois aqui o candidato Pedro Machado fala em questões importantes, como a formação dos funcionários para a questão das recolhas dos lixos, como as equipas multidisciplinares, como muitas outras questões que nós, em reunião de Câmara, vereadores do PSD, votamos sempre favoravelmente. Sim. Aliás, estivemos sempre ao lado da Câmara Municipal naquilo que foi o combate a esta pandemia, mas que é preciso dizê-lo. A questão aqui, para contextualizar e em direto a sua questão, tem que ver, e eu posso elencá-las porque as tenho aqui, exatamente um hiato temporal que é correspondido entre março, quando da chamada da Sra. Ministra, que aqui o ainda Presidente da Câmara de Lousada referiu, e outubro, novembro e janeiro do ano seguinte. Portanto, 2020, 2021, e nomeadamente entre as duas primeiras vagas. E nós só viemos a terreiro publicamente, passado meses e meses, portanto, estamos a falar de uma diferença entre março a outubro, repare-se. Porque, pura e simplesmente, há todo um conjunto de propostas que foram ignoradas
por parte do Executivo Municipal que está no poder e que depois, curiosamente, só depois da vinda do Sr. Primeiro-Ministro é que algumas foram adotadas. E eu vou-lhe dizer e vou elencar. Olha, desde março de 2020, que o PSD propôs, na altura, no início da pandemia, portanto, algumas destas medidas até podem agora parecer absolutamente banais, mas quando a pandemia surge a primeira vez, portanto, eram naturalmente coisas novas e é preciso contextualizar precisamente no hiato temporal que é. Mas, olha, desde março de 2020 que o PSD propôs a distribuição de máscaras, de luvas pelos serviços municipais, juntas de freguesia, instituições particulares de solidariedade social, pequeno comércio, para apoio à contingência precisamente da propagação da Covid-19. Na altura, em março, ignorado pelos municípios. Desde março que o PSD, e aqui continuamos a ter uma posição divergente, não vale a pena, o Sr. Presidente, ainda Presidente de Câmara, diz que era um esbanjar de recursos, diz que não havia dados científicos que o comprovassem e que o obrigassem. Eu continuo a dizer... Era esbanjar recursos? Eu continuo a dizer que poderia ter sido fundamental numa primeira vaga que isto tivesse acontecido e nós propusemos isso. Aliás, porque Lousada, recorde-se, quer na primeira, quer na segunda vaga, infelizmente, e eu não estou a dizer que é culpa da Câmara Municipal, mas infelizmente a Câmara Municipal foi demasiado reativa e não proativa. Neste sentido, porque, repare, e é noticioso, foi noticiado em todo o país, Lousada teve o pior pico nas duas primeiras vagas da pandemia, aliás, iniciou-se em Lousada, e na segunda vaga teve dos piores picos do país da pandemia. Não estou a dizer que depois a resposta da Câmara não foi adequada e nós votamos a favor de tudo. Mas devia ter sido mais cedo, não é? Só que devia ter sido mais cedo. Muito bem. Por isso é que eu lhe digo, deixe-me só acabar de elencar, que desde março, repare, e o Dr. Pedro Machado elencou e foi adotando várias medidas, como a redução em 50% da tarifa da água, a redução da tarifa dos resíduos sólidos urbanos de apoio às famílias e muitas outras medidas que adotou em outubro, novembro. Aliás, deu-se ao luxo de fazer outra coisa, que é caricata. Já deixou clara a sua que é isentar de taxas esplanadas em janeiro, que chegou a fazer isso em Lousada, portanto, em janeiro, repare-se. Portanto, o que é que eu acho? Isto não é uma questão que nos deve mover politicamente numa guerrilha, porque nos deve unir a todos. Agora, de facto, aquilo que eu considero é que a Câmara foi demasiado reativa e pouco proativa. Evidentemente que depois de agir, agiu bem, agiu dentro daquilo que foi a ação dos demais municípios do país que estão em boa conta, certo. E eu orgulho-me que Lousada esteja a ter em boa conta na resposta. Nós vamos avançar agora para uma fase que são de perguntas direcionadas a cada uma das candidaturas e que são, peço-vos respostas curtas, temos duas a cada um. E começo pelo candidato Mateus Laranjeira, da CDU, e o que eu lhe pergunto é, o Mateus Laranjeira tem 19 anos, nasceu, é desposente, vive em Paredes, estuda no Porto. O que é que o leva a ser candidato a uma terra em que não tem qualquer ligação? Não é verdade que não tenha qualquer ligação. Então qual é essa ligação que tem? Eu estou a trabalhar com o Partido Comunista Português já há uma quantidade de tempo razoável. Estou responsável pela organização Conselhia de Lousada e pronto, dentro do processo de auscultação prolongado, com alguns atrasos, que existiu na organização Conselhia para que se decida quem será o candidato à Câmara e os outros candidatos, decidiu-se que eu seria a melhor pessoa, porque estou dedicado ao partido quase a tempo inteiro, porque estou no terreno todos os dias, que é um facto também, e pronto, a organização é que decidiu que seria eu o melhor candidato. Mas sendo umas eleições autárquicas, não era suposto que o candidato fosse conhecedor do Conselho, ou que tivesse ligações muito próximas à sua região? Certo, e numa situação ideal seria exatamente uma pessoa do Conselho com mais ligação. Aliás, até lhe posso dizer que a minha opinião seria que o melhor candidato seria o Celso Almeida, que é candidato à Assembleia Municipal. Infelizmente, dentro das dificuldades do partido e dentro do processo de auscultação que existiu, decidiu-se que seria eu. Pedro Machado, o vereador António Augusto Silva passa de 4º para 5º na lista municipal. A manter-se o resultado atual significa que vai deixar de ser vereador. No entanto, o vereador substituto da agora deputada Cristina Moreira passa de 5º para 4º. Isto é uma despromoção do vereador António Augusto Silva ou a preparação da sucessão?
sem falsas modéstias, é uma confiança de que o nosso resultado eleitoral vai melhorar. Nós achamos que o trabalho feito nos permite ter esse desafio, esse objetivo de reforçar a votação e, portanto, eu acredito que vamos eleger 5 elementos desta lista. Simão Ribeiro disse que a sua candidatura é um ato de responsabilidade e uma escolha. Para alguém que foi deputado durante tantos anos e foi preterido pela atual direção nacional e excluído da lista de deputados, Quem não foi excluído? a candidatura à Câmara Municipal é uma tentativa de se manter à tona no partido? Não, nada disso. Deixe-me só dizer uma coisa. A arrogância democrática do ainda Presidente da Câmara Municipal de Lousada contraria e está diametralmente oposta à minha humildade democrática. Eu serei Presidente da Câmara por vontade esclarecida dos lousadenses. Enquanto que Pedro Machado considera-se intocável e considera que está acima da vontade dos lousadenses e, portanto, acha que até poderá eleger 7 ou 8 vereadores, se caso fosse possível. Portanto, 8 nunca é, mas até elegeria. Portanto, é só para registrar esta arrogância política que aqui se faz notar. Segundo, é um xadrez político que toda a gente conhece em Lousada e quem conhece Lousada sabe qual é o xadrez político dentro do Partido Socialista e eu não vou perder muito tempo aqui a explorar esse tema porque acho que também não vale a pena, porque acho que os lousadenses o conhecem bem. Portanto, aquilo que o Pedro Machado tentou fazer aqui foi uma fuga para a frente. Foi iludir a população com um resultado que provavelmente não terá, porque eu vou ganhar as eleições com humildade e ao lado dos lousadenses. E, em segundo lugar, dizer que, por assim dizer, desculpando o termo e perdoem-me a expressão, corre com um vereador porque acha que e escuda-se dizendo que vai meter mais um. Mas Portanto, a sua candidatura é uma tentativa de se manter. Francisco, são escolhas claras, partidárias, de quem manda no Partido Socialista em Lousada e que impôs determinados nomes. Estou-lhe a fazer uma pergunta sobre a sua candidatura. Eu respondo-lhe já diretamente. Agora, eu precisava disto, sim. Ponto número 1. Eu sou candidato, como sabe, eu tive responsabilidades. Fui deputado municipal, sou vereador, fui deputado da Comunidade Intermunicipal de Tâmega e Sousa, sou empresário, fui deputado da Assembleia da República, fui líder nacional da JSD, representei internacionalmente o PSD em várias sessões, desde os Estados Unidos à Coreia do Sul, em vários momentos europeus, e tive uma experiência acumulada política que eu considero que seria de um egoísmo atroz e brutal não me colocar à disposição da minha terra, quando desafiado pelos meus conterrâneos e por aqueles que acreditam em mim. Segundo, tenho um plano que, se me deixar explorar em 6 vetores muito rápidos, estruturado, pensado e delineado a uma década. Já vai chegar lá. Agora, eu precisava só responder a essa. Então, esta candidatura é ou não? É um ato de responsabilidade e é um ato do qual eu me sinto especialmente devedor para com os lousadenses. Eu fui um privilegiado, em certa forma, e nunca fui apoiado por estrutura nenhuma local partidária para os cargos onde foi exercendo, nomeadamente a nível nacional, porque eu nunca fui indicado pelo PSD de Lousada para coisa nenhuma, é preciso que se entenda, fiz um caminho pelo meu próprio pé, e entendo que sou especialmente devedor da experiência política acumulada e de a pôr ao serviço daqueles que são os meus conterrâneos, e sinto que tenho a preparação, a capacidade, a dimensão e a notoriedade externa que Lousada precisa de ganhar, porque não a tenho, para poder planear e pensar de fio a pavio, de uma forma concertada, uma estratégia a 10 anos. Coisa que o meu opositor já não tem para oferecer a Lousada. Teve o seu momento, teve 16 anos no Poder Executivo, é Presidente de Câmara há 10 anos. Susana Moreira diz que vive em Vila Nova de Gaia. Sim. E diz que tem raízes familiares em Lousada. Isso é suficiente para ser candidato? É que eu suponho que todos os outros terão raízes familiares noutro concelho qualquer, o que podia fazer com que também fossem candidatos, ou não? Sim, mas também temos que perceber que isto é uma realidade que se vive a nível nacional, que nem todos os candidatos municipais e presidentes da República, se calhar também não, ou primeiros ministros também não vivem nos locais onde desempenham as funções. E isso vou-me repetir o que já disse há pouco. Aqui o facto de eu ser de Vila Nova de Gaia e estar por Lousada tem muito a ver com os receios que a população de Lousada ainda tem e, como diz o nosso líder partidário, todos nós que nos estamos a candidatar pelo Partido Chega acabamos por ser uns heróis. E uns heróis porque estamos a dar a cara, estamos a tentar combater e a dar a cara por um partido que que tem apenas 2 anos.
e ao ser convidada aceitei este desafio, principalmente porque tenho familiares em Lousada, porque me fiz rodear de gente de Lousada e a pessoa que está comigo em segundo, se é que podemos dizer em segundo lugar, é natural aqui de Lodares e, portanto... Boa terra. Exatamente. Daniel... E por isso mesmo é que eu não tenho receio o facto de ser de Vila Nova de Gaia e estar a lutar por Lousada, porque eu já não digo Lousada eles, mas eu digo Lousada nós. Daniela Leal disse que os lousadenses têm que estar mais informados sobre as decisões políticas do seu concelho. Os lousadenses não estão informados? Dizer que têm que estar mais não quer dizer que não estejam. Quer dizer que há sempre uma progressão que é possível. E foi isso que eu quis deixar claro aqui durante todo o debate e vou aproveitar para reforçar. Que nós queremos acrescentar, porque há muita coisa que podemos acrescentar. E estava aqui a perguntar aos colegas que aqui estão as razões de se candidatarem. Eu gostava também de apresentar as minhas, porque eu faço várias lutas sociais fora daqui. Pertenço a diferentes associações, faço um trabalho de investigação em diferentes faculdades que me levam a crer que essas lutas por minorias, por pessoas que nem sempre podem... Atenção, porque eu não quero ser a voz delas. A voz delas, elas têm. Pessoas que nem sempre têm o lugar e o espaço e o tempo para mostrar a sua voz, também têm direito a tê-la a nível autárquico. E foi por isso que eu achei que devia avançar com esta candidatura e, volto a dizer, não estão informados o suficiente, no sentido em que precisamos de continuar a investir na educação política, desde tenras idades. Precisamos de falar sobre direitos sociais, precisamos de comemorar datas associadas a direitos sociais, precisamos de falar sobre minorias, sobre a importância de proteger populações em vulnerabilidade. Foi nesse sentido que eu disse, estarem mais informados e informadas, não que não estejam informados ou informadas, porque estão, e sei que certamente farão a escolha que acharem mais justa e correta para si. Mateus Laranjeira disse que a Câmara não tem respondido aos anseios da população e que alguém não tem feito esse trabalho. Quem e que anseios são esses? Os anseios são naturalmente os anseios de uma vida melhor. Os anseios que a CDU, mesmo a nível nacional, tanto defende. Quem será naturalmente quem está no poder nas freguesias e na Câmara Municipal. A CDU, naturalmente, se no caso de ganhar a Câmara ou mesmo de ganhar alguma representatividade, defenderá sempre as populações, defenderá mais emprego, mais desenvolvimento económico, defenderá exatamente os anseios da população que, ao escutando-a, se podem perceber quais são e não é muito difícil nem de auscultar nem de os perceber. Pedro Machado disse que pretende criar condições de habitação acessível para os jovens. E como é que se faz isso? Criando habitação, a Câmara criando habitação, alugando aos senhorios, obrigando os senhorios a baixar as rendas? Como é que se faz isso? Como demonstram os últimos censos, Lousada está na moda. Contrariamente àquilo que diz aqui o meu opositor Simão Ribeiro, Lousada está mesmo na moda. Eu não sei que mapas é que a oposição anda a ver, mas como eu disse na minha apresentação, esses mapas devem ter mais de 30 anos, porque efetivamente em diversos domínios Lousada está no mapa. Por exemplo, basta olhar este equipamento belíssimo que está aqui. Lousada está no mapa da Rota do Românico, com grande destaque. Lousada está no mapa da cultura, porque somos conhecidos por uma oferta cultural diversificada e de grande qualidade. Aliás, quando reabrirmos o auditório, vamos felizmente poder usufruir dessa grande qualidade. Lousada está no mapa do desporto, não só pelos eventos que se realizam aqui, mas sobretudo pelos equipamentos de grande qualidade que temos aqui, como é o caso do complexo desportivo. Lousada está no mapa em muitos domínios, nomeadamente, por exemplo, no ambiente, em que tivemos um prémio europeu, coisa pouca para alguns, a disputá-lo com Berlim e com uma cidade belga. E, portanto, eu acho e arrepio-me e tenho vergonha quando vejo adversários dizer que Lousada que não é conhecido, que Lousada é pagado. Enfim, eu tenho muito orgulho e sinto um orgulho coletivo. Não sou do tempo em que, quando se ia para a faculdade, se dizia que se morava perto de Penafiel. Não, Penafiel é uma cidade que eu gosto muito, que eu prezo muito, mas Lousada tem o seu lugar, tem a sua afirmação e pode ombrear com qualquer outro concelho, felizmente. E, portanto, eu não me considero um privilegiado, contrariamente aqui ao Simão Ribeiro. Estou aqui na política por mero acaso,
foi pelo meu Há 20 percurso. anos, primeiro acaso. Foi por mero acaso, eu nunca tive carreira Há 20 política, anos, eu primeiro acaso. nunca participei nas juventudes partidárias, não tenho nada contra, mas é só um à parte. E, portanto, Não, foi mas toda a pelo gente meu, sabe qual é o acaso. foi pelo meu Também. percurso, Também se pode foi falar pelo meu disso. percurso profissional que acabei por ser... E familiar. Pronto, você queria dizer Claro. isso, pode dizer. Claro. Que isso, É verdade. Exatamente, É pode público. dizer isso à vontade, que há 4 anos foi a tónica Não, eu não estou a principal. atacar com isso, eu estou apenas a concluir. constatar. Já chegaste Não. a vez, Simão. Ok, Okay, pronto. deixe concluir, por favor. Não estou a atacar com isso, não é eu crime nenhum. tenho uma profissão, não depende da política, não quer dizer que no futuro não possa ter mais algum cargo político, não sei, nem estou preocupado com isso. Aquilo que me move é, de facto, dar um contributo para melhorar as condições de vida dos nossos concidadãos, porque eu sou daqui, sempre vivi aqui e vou continuar a viver aqui. Os meus filhos são de cá, andam nas escolas públicas e seguramente que vão estar por Relativamente à cá. questão que lhe coloquei. Naturalmente que não tenho aquela ideia fantasiosa e filosófica de que todos vão ter que trabalhar aqui em Lousada. Isso não existe em lado nenhum. E eu acho e defendo cada vez mais que nós vivemos num todo. E acho que temos que lutar todos por uma comunidade do Tâmega Sousa cada vez mais forte. E tem havido um trabalho notável nos últimos tempos de entendimento entre todos os... Sr. Machado, mas eu pedia-lhe agora que respondesse à questão que eu lhe coloquei, sobre a habitação acessível para os jovens. Muito bem, sobre a habitação. E dizia eu que, no que respeita à habitação, Para jovens. nós fomos dos concelhos que mais cresceu em número de habitação, segundo dizem os últimos censos, portanto, a nível nacional estamos em terceiro lugar, só que há um problema, é que os custos da habitação estão a subir e, portanto, nem todas as pessoas têm condições para fazer face a esse aumento de custos, quer seja para a aquisição, quer seja para o arrendamento. Por outro lado, temos respostas para os mais necessitados, nomeadamente através da habitação social, mas depois há aqui uma franja de população que não tem rendimentos, ou pelo menos tem dificuldades de aceder a essa resposta. E, portanto, é um dos objetivos da Câmara Municipal e do próprio Governo, em boa hora, lançou este programa e é uma das prioridades do arrendamento acessível, habitação de custos controlados, e, portanto, estamos neste momento a adquirir já mais terrenos para além daqueles que temos para disponibilizar para que o Estado possa construir habitação e que de algum modo se possa também atenuar e, não digo controlar o mercado, mas atenuar os efeitos da especulação imobiliária para que de facto haja aqui uma resposta de qualidade, mas com preços mais acessíveis. E naturalmente que esse é um dos grandes problemas dos jovens, sobretudo, e portanto é um dos desafios para o próximo mandato nós termos essa resposta aqui em Lousada e estou convencidíssimo de que vamos conseguir porque temos, por parte do Governo, essa abertura para o efeito. Simão Ribeiro, Lousada é dos poucos concelhos, são duas questões rápidas, é dos poucos concelhos desta região onde a água continua na posse do município, a água foi dos primeiros a ter cobertura total do saneamento, ou quase total, e do abastecimento de água. Se for eleito, pode garantir que não vai privatizar este serviço, nem criar uma empresa municipal para geri-lo? E a segunda questão fala de uma nova política fiscal e que instrumentos é que tem uma Câmara Municipal para fazer uma nova política fiscal que afete as empresas? A política fiscal é subir, não há mais alternativa. Está no mínimo. Posso? Pode. Pronto. Antes disto, que o Sr. Presidente da Câmara faz questão... Eu gostava de ter a oportunidade de algum momento no debate, poder explanar... Vai ter um minuto no fim. geral. Agora Mas precisava tudo que respondesse estas Mas duas tudo questões. bem, eu respondo-lhe já. Diz aqui o Sr. Presidente da Câmara que Lousada não teve um prémio de menor importância ao nível ambiental. E ao contrário do que o ainda Presidente da Câmara diz, eu tenho muito orgulho nisso. Eu tenho muito orgulho em que Lousada seja reconhecida nas diversas áreas. O problema grave de Lousada, e ao contrário do que diz o candidato Pedro Machado, é que não tem uma estratégia concertada, verdadeiramente de marketing e de afirmação dos seus produtos endógenos, dos seus talentos, das suas referências, para fora. Nós estamos num edifício que representa uma das rotas importantes do Val de Sousa e deste concelho, que é a Rota do Romano. Temos a Rota do Vinho Verde. Aquilo que eu acho e aquilo que eu entendo e que tenho a certeza é que não estão devidamente potenciados todos os recursos endógenos que Lousada tem, nomeadamente o desporto automóvel, nomeadamente muitos outros produtos e talentos que Lousada tem, não estão devidamente potenciados à escala para configurarem verdadeiramente aquilo que eu considero ser necessário como uma política de marketing territorial que depois nos leva a todo um conjunto de eixos que eu gostava de poder referir quando me der a oportunidade, que fazem parte de uma macroestratégia que eu acho que é importante implementar uma década em Lousada. E, portanto,
O Dr. Pedro Machado fala aqui dos prémios ambientais. Tenho muito orgulho neles. Sobretudo pela forma como foram participados, foram feitos de baixo para cima com a população e mereceram o meu apoio. Portanto, quando é verdade, eu não estou aqui pela crítica. Agora, a questão fundamental aqui é perceber que é mesmo um município que tem prémios ambientais desta natureza, tem, hoje em dia, a não cobertura total de água e saneamento, que é vergonhoso. Tem iluminação LED, 100% LED. Temos a maior taxa de cobertura. Pedro, desculpe, Pedro, desculpe, eu não quero saber da vida dos outros municípios. Eu acho vergonhoso. E vai ser concluída agora, a curto prazo. Pronto, eu falarei quando me deixar. Podes continuar, mas tem. Não, Francisco, repare nisto. Lousada, eu ouvi os debates do Dr. Pedro Machado em 2013, ouvi os debates em 2017, estou a debater com ele hoje. É recorrente que para o ano que é, para o próximo mandato é que é, a conclusão da água de saneamento, isto é um tema que mais que batido e que já ninguém leva a sério o Dr. Pedro Machado. Sabe porquê? Porque a própria avenida central da freguesia dele, que é Caí de Rei, não tem água e saneamento neste momento, que é um exemplo, podia dar outros. Onde? A questão simplesmente aqui, não me interrompa, porque eu não interrompi, eu deixei falar. Para as pessoas saberem onde é que é isso. Eu já lhe digo. Deixe-me terminar o raciocínio, porque o senhor não me deixou terminar. Simão, mas nós estamos no final do debate, preciso que responda uma coisa. Francisco, se for eleito Presidente da Câmara, vai privatizar a água, sim ou não? Em bom tempo que a Câmara Municipal, e bem, resistiu à tentação de o fazer. Estou de acordo e defenderei o domínio público disso mesmo. Agora, não venha Dr. Pedro Machado, passado 10 anos de presidência de Câmara, chega a ser embaraçoso e vergonhoso para o Conselho, que, com tão boas políticas ambientais, coisas básicas como água e saneamento, como iluminação pública, que também é uma coisa que é preciso incidir aqui, e eu com isto termino, prometo-lhe, que é o seguinte: temos iluminação 100% LED, aplaudo e apoio. Esquece-se de dizer que há muitos ramais que estão a ser rejeitados de iluminação pública, que há ruas do Conselho em que são exigidos e requeridos pelos Presidentes de Junta que sejam ligados por falta de iluminação e que não exista, percebe? Ou seja, substituiu-se por eficácia energética e por iluminação LED, mas diminuiu-se a taxa de cobertura. E isto é importante também saber-se. Portanto, existe 8,80 em termos de... Desculpa. Política fiscal que fala. Olha, política fiscal, eu dou-lhe um exemplo. É um pequeno exemplo que apenas... Um minuto, para terminar. Muito curto para terminar, que é o seguinte. Eu estou de acordo com o Lousada e bem, tenho uma baixa carga fiscal. Não compreendo é que com uma baixa carga fiscal desta natureza não tenha capacidade de intervir, de atrair mais investimento do que tem atraído. Francisco, posso? Pode. Não entendo é que com tão baixa carga fiscal não tenha atraído investimento, porque tem todas as facilidades. Que nova política fiscal é essa? E é uma coisa que eu lhe digo, uma proposta muito concreta. A devolução, a questão do IRS. A Câmara angaria cerca de 600 mil euros ano com IRS da comparticipação do município, que o município tem direito, dos lousadenses. Em média, se calhava quanto a cada pessoa? E não falo em pessoas, eu falo do seguinte. E acha que esses 600 mil euros são suficientes, são suficientes para o tal choque fiscal e trazer gente para cá? Eu tenho uma proposta que é muito diferente. É demagogia. Se me quiser ouvir a proposta, antes de falar de cor, eu tenho todo o gosto em dizê-la, senão. A proposta é muito simples. Eu proponho que seja devolvido à escala de contribuição de cada freguesia, às juntas de freguesia, esse mesmo montante do IRS. Ou seja, o cidadão que paga IRS em determinada freguesia poder usufruir de forma mais próxima e junto de poder mais local, portanto da junta de freguesia, de bens e serviços provocados por esse reforço de transferências do IRS. E, portanto, estamos a falar de uma quantia que é irrisória para o orçamento da Câmara Municipal. Susana Moreira fala em reforçar as forças policiais. Isso não é uma competência do Ministério da Administração Interna? Em que é que um Presidente de Câmara pode reforçar as forças policiais? Pelo menos dar a conhecer junto do Poder Central que essas fragilidades existem e como eu já disse várias vezes, é incompreensível que uma força de segurança aqui em Lousada, que é a GNR, com dados de 2019, para uma área de 96 km², tenha apenas 38 efetivos. E esses 38 efetivos que rodam em turnos, não é? E depois existem férias, portanto, para uma área destas e para cerca de 47 mil habitantes, é incompreensível como é que só temos essas... É provável que tenha razão. O que eu quero perceber é como é que o Presidente de Câmara reforça as forças policiais. Não é uma competência dele, é do Ministério da Administração Interna. Demonstrar ao Poder Central que essa fragilidade existe na vila. E isso não tem sido feito pela atual autarquia? Foi.
Por Não isso foi sei. feito há meia dúzia de anos e houve um E foi reforço. reforçado com E houve um quanto? reforço, Com quantas pessoas? com cerca de 10. Daniela Leal diz que é preciso criar em Lousada uma sociedade com todas as cores. Isso quer dizer que existe discriminação ou a que é que se refere? Essa pergunta é muito lata, não é? Porque discriminação existe onde sempre existem pessoas, porque nós sabemos que as nossas sociedades continuam a ter índoles de educação, obviamente, ainda racista, machista, homofóbica, todos nós e todas nós temos sempre essa base educacional, infelizmente. A questão é que uns e umas trabalhamos para essa desconstrução, tal como alguns partidos, e acho que nesse caso o Bloco de Esquerda tem sido um exemplo, também trabalha para essa desconstrução e para esta promoção de uma sociedade mais inclusiva. De facto, tem havido algumas iniciativas da Câmara Municipal nesse sentido. O Bloco aqui propõe, no seu programa autárquico, a inclusão de muitas outras, em que deixemos de falar também só em inclusão, mas na verdadeira diversidade. E esta verdadeira diversidade passa por várias medidas, por exemplo, aqui em reforçarmos e voltarmos a rever a questão do Plano Municipal para a Igualdade de Género, para que não seja apenas uma nota de rodapé, para que seja de conhecimento geral. Também com iniciativas, como eu falei há pouco, de assinalar questões de direitos sociais. Lembro, por exemplo, do 17 de maio, o Dia da Luta contra a Discriminação de Pessoas LGBT. E muitos outros que podem, obviamente, consultar no nosso programa político que nós temos posto a público. Queria reforçar uma coisa. Para o Bloco de Esquerda é muito importante uma palavra que é a consistência. E a consistência é as lutas que nós defendemos em termos pessoais e em termos de programa, é aquilo que nós queremos ver a existirem no poder político e não uma disputa de partidos. É assim a consistência daquilo em que nós acreditamos e aquilo que nós queremos ver materializado. Porque tudo o que saia fora disso deixa de ser uma política para todos e para todas. Para concluirmos o nosso debate, vamos dar 1 minuto a cada candidato e eu peço que respeitem 1 minuto que está a ser concedido para que expliquem aos eleitores porque é que devem votar em vocês. Portanto, começava... Responder a uma questão que o Dr. Pedro Machado me colocou. Não temos não, tempo não temos agora, tempo, vamos estamos terminar no fim. mesmo. bem. Ok? Portanto, começava por pedir à Daniela Leal que explique aos eleitores porque é que deve votar no Bloco de Esquerda e porque é que deve votar em si para Presidente da Câmara Municipal. O Bloco de Esquerda Lousada não se move por interesses pessoais, move-se por causas essas que são transparentes e que são todas elas explanadas de forma consistente, de forma clara, e mais do que disputas partidárias, nós precisamos de um lugar para permitir aqui os lugares de fala de todas as pessoas. Acho que ficou claro neste debate que nós não temos a pretensão de falar por ninguém, nem de avançar com coisas que nós não sabemos como é que elas são na realidade. Nós queremos sim que as pessoas tenham o seu lugar, tenham a sua voz e que seja feita uma sinergia neste trabalho político e não uma oposição clara e feroz. Muito bem. Mateus Laranjeira, porque é que a população deve votar em si e na CDU? Obrigado. A CDU, no Conselho, na região do Val de Sousa e Baixo da Âmega e no país, é de facto a força política que melhor defende os interesses dos trabalhadores e do povo e que tem a melhor capacidade de auscultar quais são os problemas das populações, a trabalhar numa política de proximidade com as mesmas. Quanto à questão de facto eu não ser natural daqui, e creio que quando falei sobre isso posso não ter sido tão claro como devia, esta candidatura é uma candidatura coletiva. São perto de 70, 80 pessoas das listas, muito experientes, tanto no partido como na questão de conhecerem o Conselho, que não vão deixar ninguém para trás e têm desenvolvido um trabalho muito bom. Por isso é que acho que a população devia votar na CDU. Pedro Machado, porque é que deve ser reeleito? Eu julgo que tenho a vantagem das pessoas me conhecerem e de saberem aquilo que podem esperar de mim, porque há trabalho feito e, sem falsas modéstias, acho que isso joga a meu favor. De qualquer modo, não estou no meu lugar de conforto e este projeto para 4 anos não é viver do passado. É um desafio, um novo desafio, naturalmente, para continuar um percurso que foi iniciado em 2013. Há muitos projetos que temos ainda para executar, estão em marcha, alguns deles inclusive já estão adjudicados, eu referi aqui alguns, e portanto há aqui uma lógica de continuidade para se conseguir
continuar este trabalho que tem sido feito, que é um trabalho cada vez mais reconhecido. Como eu disse há pouco, Lousada está mesmo na moda, somos cada vez mais procurados por empresas e por pessoas. Os últimos censos demonstram claramente isso. Nós temos um problema grave no país e na região, sobretudo na região, mas no país também, que é o problema demográfico, que entretanto com a crise, com a troika, depois com a pandemia, se vai esquecendo um bocadinho esse problema, mas ele existe, está cá, é um problema demográfico. E portanto Lousada está em contracorrente, porque fomos aqui no Tâmega Sousa o único concelho que não perdeu população. No Norte, apenas 10 concelhos a que não perderam população. Peço que termine o seu raciocínio. Isso é sinal de que, efetivamente, as pessoas reconhecem que vale a pena viver em Lousada, que temos crescido em número de agregados, fomos o terceiro do Portugal continental. É sinal de que, de facto, temos procura e o reconhecimento de que existe qualidade de vida, de que existem oportunidades em Lousada, não só para as famílias, mas também para as empresas. Muito bem. Simão, porquê é que a população deve escolhê-lo assim para Presidente da Câmara Municipal? Muito simples. Há um diagnóstico que tem que ser feito claro e de forma fria, e o meu orgulho, a minha honra em ser lousadense não me retira nunca a capacidade de análise àquilo que é o meu concelho. Que é isto que é fundamental partir para esta última declaração que quero fazer. O ainda Presidente da Câmara Municipal de Lousada, Pedro Machado, refere aqui que a população tem crescido e que tem coisa. Com certeza, com os baixos rendimentos que em média os lousadenses oferem, aquilo que está a acontecer, basta falar com a maioria dos empreiteiros ou gente que faz escrituras, percebe facilmente uma coisa, que está a existir um fluxo migratório de jovens qualificados de Lousada para ir viver para fora do país ou para fora do concelho, e que a esmagadora maioria das casas que são vendidas em Lousada são vendidas a agentes de concelhos vizinhos que têm mais poder de compra que nós. Daí a justificação do Pedro Machado dizer que até crescemos em população. Mas isto é um saldo que está a transformar sociologicamente o concelho de Lousada e que é facilmente verificável. Mas porquê é que deve votar em mim? E eu resumo em 6 vetores e numa premissa principal, se me deixarem, eu peço-lhe essa benevolência. Primeiro, tenho uma equipa competente, uma equipa preparada para governar, ao contrário de um opositor não a escondo, que esconde a sua equipa e apenas ele é propaganda e apenas ele é publicidade. Eu tenho muito orgulho na equipa que está preparada, de gente séria, competente, qualificada, área a área para governar, e depois entendo que o desenvolvimento de Lousada deve passar por uma estratégia qualificada, integrada para futuro uma década, coisa que o meu adversário já não tem para oferecer aos lousadenses. Urge, aproveitando a centralidade geográfica de Lousada, aproveitar e capitalizar sinergias junto à Universidade do Porto, junto à Universidade do Minho, junto da UTAD, e aqui fazer uma estratégia delineada, pensada há 10 anos e que contemple vetores importantes como marketing territorial, sim, porque eu fiz mais de 2 milhões de quilómetros para este país fora e sei que na maioria dos sítios perguntavam, és de onde? Lousada, isso fica onde? Eu senti isto na pele, muitas vezes. A mim nunca ninguém me perguntou isso. Pois, mas o senhor não sai de Lousada para fora, porque se perguntavam. Segundo, celeridade e transparência processual na Câmara Municipal e digitalização dos serviços. Terceiro, uma nova relação com o associativismo que o torna empoderado, autónomo, independente do poder político, e eu poderia explicar, só que não tenho tempo. Uma nova rede de transportes que seja negociado com a comunidade intermunicipal e que seja uma artéria comunicante entre a ferrovia e as demais exigências familiares e empresariais do concelho. E, para terminar, dizer que o meu adversário teve o seu tempo. Teve 16 anos de poder político na Câmara Municipal, 10 anos como Presidente, 6 anos como Vereador, entre os quais foi Vice-Presidente do município, e à semelhança daquilo que acontece, por exemplo, em que outros Presidentes de Câmara disseram que pelas mesmas justificações não seriam recandidatos, por um novo mar de oportunidades está aí à porta, como o PRR, o novo Plano Plurianual de Financiamento. Francisco, para terminar mesmo, Pedro Machado não tem futuro para oferecer aos lousadenses. E os lousadenses e Lousada precisa de uma estratégia pensada, delineada e articulada a uma década e não apenas para uns curtos 4 anos. Muito bem. Susana Peço Moreira. desculpa por me ter alongado. Susana Moreira, se for eleita Presidente de Câmara, porquê é que os lousadenses devem votar em si para ser Presidente de Câmara? Os lousadenses devem votar em mim e no Partido Chega, principalmente porque nenhum de nós da equipa é político, portanto não tem este anseio de poder e de controle do poder local. E nós queremos ser a voz da abstenção, que até aqui tem sido... As pessoas não se têm revisto em nenhuma destas políticas nem destes partidos. Portanto, nós apelamos ao voto no Chega, precisamente para isso, para dar a voz àqueles que não a têm tido. Muito bem, muito obrigada. Eu agradeço a presença dos candidatos.
de cima de tudo, a cordialidade com que se trataram e agradeço também à Associação Municípios a cedência do espaço. E nós voltamos dia 8 para o debate dos candidatos à Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Muito obrigado.